Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Capítulo 3. Nem tudo o que a senhora Bennet e as suas 5 filhas puderam perguntar sobre o assunto foi suficiente para arrancar do Sr. Bennet alguma informação interessante sobre o Sr. Bingley. Elas o abordaram de diversas formas, com perguntas diretas, suposições engenhosas e conjecturas distantes. Mas ele se esquivou de todas as perguntas, e elas não tiveram outro remédio senão se contentar com as informações de segunda mão fornecidas pela vizinha Lady Lucas. O que ela contou foi altamente favorável. Sr. William havia se encantado com o recém-chegado. Disse que ele era bastante jovem, de boa aparência e extremamente simpático. E a melhor parte, ele tinha a intenção de aparecer no próximo baile, acompanhado de um numeroso grupo de amigos. Que coisa maravilhosa! Gostar de dançar era meio caminho andado para se apaixonar. E logo a senhora Bennet sentiu as esperanças no seu íntimo mais vividas. Se uma das minhas filhas ficar instalada em Netherfield, disse a senhora Bennet para o marido, e todas as outras forem igualmente bem casadas, nada mais terei a desejar na vida. Alguns dias depois, o Sr. Bingley retribuiu a visita que lhe fora feita pelo Sr. Bennet, e com ele conversou durante cerca de 10 minutos no escritório. O jovem alimentava a esperança de ver as garotas de cuja beleza tanto ouvira falar, mas apenas tinha visto o pai. Elas, porém, tiveram um pouco mais de sorte, pois do alto de uma janela puderam verificar que ele trajava um paletó azul e montava um cavalo preto. Logo em seguida, enviaram-lhe um convite para jantar, e a senhora Bennet já tinha preparado os pratos que dariam crédito aos seus dotes de boa dona de casa, quando veio uma resposta que arruinou tudo. O Sr. Bingley teria que estar na capital no dia seguinte, sendo então impossível aceitar a honra de tão amável convite. A senhora Bennet ficou bastante irritada. Não conseguia imaginar que espécie de negócios teria ele a tratar na capital após a chegada de tão recente a Hertfordshire. E começou a recear que o Sr. Bingley andasse em um vai-e-vem constante e não se instalasse de vez em Netherfield. Lady Lucas aliviou-a um pouco desses receios, levando a supor que talvez ele tivesse ido a Londres para convocar o tal grupo numeroso para o baile. Em breve se espalhou a notícia de que o Sr. Bingley traria consigo 12 senhoras e 7 cavalheiros. As garotas se afligiram com a quantidade de mulheres, mas logo sossegaram que quando souberam que, em vez de 12, ele apenas trouxera de Londres 6 pessoas, as 5 irmãs e um primo. E quando o grupo entrou no salão, eram 5 ao todo: o Sr. Bingley, as 2 irmãs, o marido da mais velha e outro jovem. O Sr. Bingley era um homem belo e distinto, de semblante agradável e tinha modos delicados e simples. As irmãs eram igualmente bonitas, com um ar decididamente elegante. O cunhado, o Sr. Hurst, não passava de um homem vulgar, mas o Sr. Darcy, o amigo, logo chamou a atenção do salão pela sua alta e elegante estatura, os traços bonitos e o porte desenvolto. 5 minutos após a sua entrada, ocorreu o rumor que o Sr. Darcy tinha rendimentos no valor de 10.000 libras anuais. Os cavaleiros o consideram um belo tipo de homem. As senhoras declararam que ele era bem mais formoso que o Sr. Bingley, e o Sr. Darcy foi longamente admirado até os seus modos deixarem transparecer uma chatice que muito afetou sua popularidade. A partir deste momento, o consideraram-no orgulhoso e presunçoso. Longe de se mostrar divertido, nem suas extensas propriedades em Derbyshire impediram que as pessoas o julgassem dono de uma expressão sinistra e desagradável, e indigno de comparação com o amigo. O Sr. Bingley logo tinha falado com todas as principais pessoas na sala. Alegre e animado, dançou todas as danças, lamentou o fato de o baile ter terminado cedo e falou em organizar um em Netherfield. Tais qualidades bastam, e que contraste entre ele e o amigo!
O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a... O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Sra. Bingley. Não quis ser apresentado a nenhuma outra jovem e passou o resto da noite passeando pelo salão, conversando ocasionalmente com um membro ou outro do seu grupo. Seu caráter estava firmado. Era um homem mais orgulhoso e desagradável do mundo, e todos esperavam que ele não mais voltasse ao seu convívio. Entre as pessoas mais contrárias a ele figurava a Sra. Bennet, cujo desgosto pelo comportamento do Sr. Darcy foi intensificado pelo ressentimento de ele ter desdenhado de uma de suas filhas. Graças à escassez de cavalheiros, Elizabeth Bennet fora obrigada a permanecer sentada por 2 danças, mas nenhuma altura em que o Sr. Darcy estava perto dela, teve a oportunidade de ouvir a conversa que se seguiu entre ele e o Sr. Bingley. Darcy, quero que venha dançar. Detesto vê-lo por aí sozinho. Seria melhor que dançasse. De modo algum. Você sabe como eu detesto dançar. A não ser que eu conheça bem o meu par. Em uma festa como essa, seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas, e não existe outra mulher na sala com quem eu dançaria sem sacrifício. Eu nunca exigiria isso, exclamou Bingley. Juro que nunca encontrei tantas garotas interessantes na minha vida. E você está vendo que algumas são excepcionalmente bonitas. Você está dançando com a única garota bonita da sala, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Ela é a criatura mais bela que já vi. Mas há uma irmã dela sentada bem atrás de você e que, além de muito bonita, me parece bastante simpática. Deixe que meu par lhe apresente. Quem? E voltando-se, olhou demoradamente para Elizabeth. E, até que esta, devolvendo-lhe o olhar, o fez desviar o seu e declarou com frieza. É razoável, mas não suficiente bonita para me tentar. Aliás, no momento não tenho disposição para consolar as jovens que outros desdenharam. Vá você para junto do seu par e desfrute os sorrisos. Não perca tempo comigo. O Sr. Bingley seguiu o conselho do amigo e o Sr. Darcy se afastou, causando uma impressão pouco favorável em Elizabeth. De modo geral, a noite ocorreu de forma agradável para toda a família. A Sra. Bennet viu com satisfação a filha mais velha ser muito apreciada pelo grupo de Netherfield, e o Sr. Bingley dançou com ela 2 vezes. As 2 mulheres a cercaram de atenções. Foi, portanto, com ótima disposição de espírito que tomaram o caminho de volta a Longbourn, a vila em que viviam e da qual eram os principais habitantes. Na hora em que chegaram, o Sr. Bennet ainda estava acordado. Quando estava mergulhado na leitura de um livro, perdia a noção do tempo. Naquela ocasião específica, ansiava pelo relato da noite que causara tantas grandes expectativas. Esperava, contudo, que os planos arquitetados por sua mulher em relação àquele desconhecido caíssem por terra. Mas logo descobriu que a história que se ouvira foi bem diferente. Mal entrou na sala e ela disse: Tivemos uma noite encantadora e o baile foi magnífico, meu caro. Adoraria que tivesse ido. Jane foi tão admirada que você nem pode imaginar. Todos falavam nela e o próprio Sr. Bingley a achou muito atraente e dançou com ela 2 vezes. Imagine, meu caro, por 2 vezes dançou com a nossa Jane e ela foi a única moça na sala a quem ele pediu uma segunda dança. Primeiro, convidou a senhorita Lucas, o que me contrariou bastante, mas não me pareceu muito animado, como é compreensível, pois ela não anima ninguém. Em contrapartida, ficou logo impressionado com Jane e tratou imediatamente de saber quem ela era. Em seguida, dançou com a senhorita King e depois com a Maria Lucas. A 5ª dança foi de novo com Jane e a 6ª com Lizzie e a Lord Barger. Se ele tivesse dó de mim, exclamou o marido impaciente, não teria dançado nem metade do que dançou. Pelo amor de Deus, acabe com a enumeração dos pares dele.
Antes ele tivesse torcido o pé logo na primeira dança. Estou positivamente encantada com ele, meu querido. É tão belo. É tão belo o rapaz, e as irmãs são pessoas encantadoras. Seus vestidos eram de uma elegância que nunca vi igual, e o galão do vestido da senhora Hurst. E aqui foi de novo interrompida, pois o Sr. Bennet recusava-se a ouvir qualquer descrição sobre as roupas. Ela foi obrigada a procurar outro tema para conversar e passou a relatar, com forte dose de azedume e certo exagero, a chocante insolência do Sr. Darcy. Mas também lhe asseguro que Lizzie nada perde por não satisfazê-lo, pois ele é uma criatura desagradável e horrível, com quem não vale a pena perder seu tempo. Que arrogância e presunção! Não faz mais do que passear de um lado para o outro da sala, dando ares de grande importância. Não é simpático o bastante para que se tenha prazer em dançar com ele. Queria que você estivesse lá e lhe desse uma de suas respostas. Não suporto aquele homem.